Durante muito tempo, o Mar da Nazaré foi prenúncio de tragédia. Tragédia demasiadas vezes confirmada. É irónico que agora venha gente de todo o mundo para jogar com o mar tremendo da Nazaré. Quase tudo o que compunha o imaginário sobre a Nazaré desapareceu do dia-a-dia. Os pequenos barcos multicolores, as 7 saias das mulheres, são agora objetos de museu. Sobreviveram, claro, os filmes e as fotografias que grandes figuras da arte do século XX produziram sobre esta comunidade singular. Mas há algo da longa tradição da Nazaré que escapou à voragem lúdica dos nossos dias. Para isso, temos de ascender ao sítio da Nazaré. No sítio da Nazaré permanecem vivas as maravilhosas histórias da Senhora da Nazaré. Foi neste exato lugar que Dom Foz Roupinho evitou cair ao precipício por ter evocado a Senhora da Nazaré. João Oliva Monteiro. Olá. Olá, Tudo vamos bom? sentar-nos, acho ótima ideia. O João tem casa nesta rua do sítio da Nazaré e desde bebê que vai Lá para baixo. lá para baixo, para a praia da Nazaré. Portanto, lembra-se de como era a vida dos pescadores antes de terem construído o Porto de Abrigo. Perfeitamente. Nos anos 80. Perfeitamente. Quem viu não esquece o que isto era. A zona de pesca, a zona dos barcos, era tudo aqui em baixo, portanto, até nesta zona da baía. Isto era um colorido enorme, havia imensas pessoas no meio dos barcos, havia os bois no meio dos barcos, havia as redes espalhadas para a areia, portanto era um cenário completamente diferente do que aqui está hoje. Era lindíssimo, não é? Era lindíssimo, é lindíssimo. Mais lindo lá de baixo do que daqui de cima. Mas era, de qualquer maneira, era uma praia extremamente animada. De vez em quando havia naufrágios aqui em baixo, porque eram alturas terríveis aqui para toda a população. E lembro-me do último, que não foi aqui na praia, foi lá ao fundo, na praia de Salgados. Foi à noite, uma traineira. Isto eram cerca de 2 da manhã e comecei a ouvir uns gritos lá em baixo. Portanto, e toda aquela zona lá de baixo se espalhou o som dos gritos. Portanto, eram uns gritos localizados e de repente era toda uma povoação que gritava, sobretudo as vozes das mulheres, e meti-me no carro, fui até lá abaixo e era, às tantas, eu próprio chorava porque toda a gente pensava que tinha familiares no mar, pensava que teria sido um naufrágio de alguém da sua família que tinha morrido. Portanto, não sabia ainda quem tinha Não naufragado. sabia, ninguém sabia qual teria sido o barco que teria naufragado, mas foi assumido como, aliás, isto era uma grande coletividade, uma grande família, toda a gente assumiu, mesmo que não fosse de família genética, família de sangue, era da família pescatória, portanto era um meio muito unido.
uma expressão que ainda hoje se usa muito aqui para contar coisas que aconteceram nos anos, sobretudo 40, 50, no tempo da fome. Portanto, é extremamente marcante. As pessoas, isto passou-se no tempo da fome. Portanto, há histórias mesmo terríveis de famílias que não tinham. Me contaram uma vez uma história, um rapaz que me contou uma história, de ser pequenito, e o pai ele perguntar ao pai, quando é que vamos jantar? Ó filho, já jantámos, vai para a cama. Porque não havia nada. Portanto, foram tempos terríveis. Felizmente isso já lá vai. É irónico, João, que quando finalmente se conseguiu construir o Porto de Abrigo, foram décadas de projeto até conseguirem construir o Porto de Abrigo aqui na Nazaré, coincidiu esse tempo, os anos 80, com o início do declínio das pescas em Portugal. Portanto, há aqui uma espécie de paradoxo, quando finalmente os pescadores da Nazaré tinham condições para trabalhar com mais segurança, acabou a pesca, enfim, caricaturando é isto, não é? Sobretudo vieram os arrastões do norte para aqui, portanto houve até uma revolta, quase uma revolta popular contra os arrastões, portanto, mas aqui já não havia barcos, portanto, os barcos foram todos abatidos. Portanto, Políticas da União. Sim, mas completamente, mas de vez em quando havia barcos que ardiam na praia, portanto eram abatidos, deitava-se fogo, era um espetáculo muito bonito à noite. Portanto, mas ao mesmo tempo... Dantesco quase, porque entre as tábuas o barco começava a arder no interior e começavam as fissuras entre as tábuas a deixar passar as chamas. Era que via-se um esqueleto negro, uma luz intensa por dentro, e a pouco e pouco o barco ia desaparecendo, ficavam cinzas com montes de pregos no sítio que fazia o formato do barco. O João, de alguma forma, é testemunha de dois tempos na Nazaré, radicalmente diferentes. Os tempos da vida dura e aflitiva e miserável e ao mesmo tempo heroica. Heroica. Não é? Esta entrada e saída do mar eram feitos heroicos. E este novo tempo, que é um tempo em que o mar feroz, de repente, é amigo da Nazaré neste sentido, no sentido em que chama surfistas do mundo inteiro e abre-se um novo negócio para a Nazaré. É normal nesta rua onde nós estamos haver pessoas que perguntam onde é que são as ondas grandes? Não é aqui, pois não, é do outro lado. Não, assim, onde é que são as ondas? É uma ânsia de ver ondas grandes, ondas muito grandes. E hoje não estão ondas grandes, pois não? Agora não. Eu acho que no imaginário coletivo, os pescadores da Nazaré são figuras multisseculares aqui, mas é um erro. Não são daqui, mas são da costa mais a norte. Portanto, esta povoação lá em baixo só se constitui no princípio do século XVIII. Portanto, havia corsários, havia piratas, todas as populações que estavam à beira-mar estavam sujeitas às investidas noturnas, sobretudo. Portanto, roubavam os bens, raptavam as pessoas. E a povoação primitiva, portanto, era lá em cima da Pedreneira, que era uma vila que pertencia aos cotos do Mosteiro de Alcobaça, e era esta aldeia cá em cima do sítio. Portanto, lá em baixo só se começam a estabelecer habitantes, portanto, no princípio do século XVIII, quando a Ria de Aveiro fecha, portanto, e os pescadores lá de cima da zona de Ilha são obrigados a abandonar aquela zona e espalham-se pela costa toda para sul, sobretudo para sul, portanto, com grandes colónias aqui. E a população lá de baixo, ainda hoje em dia, que se chama a praia, aquela zona, portanto, é bastante distinta, hoje menos, mas ainda há 20, 30 anos, as pessoas lá de baixo eram as pessoas da praia, cá de cima as pessoas do sítio e lá em cima as pessoas da Pedreneira, comunidades completamente distintas, onde havia inclusivamente problemas entre casamentos entre comunidades. Extraordinário. Uma pessoa do sítio que casasse com outra pessoa da praia causaria grandes problemas porque eram comunidades extremamente separadas hoje em dia. As pessoas vivem nos bairros novos aqui à volta, está tudo diluído. Fala tudo a mesma linguagem. Isto de facto mudou imenso, mas há uma coisa que permanece. E daí o nosso encontro aqui no sítio da Nazaré, que são as maravilhosas histórias da Senhora da Nazaré. Se quiser que eu lhes conte, vamos ao santuário, que é mesmo aquele lá, dá um minuto a pé. Vamos embora, foi para isso que eu cá vim. A
primeira igreja construída neste sítio, neste local, aqui no sítio, para ser mais específico, foi mandada construir por o rei Dom Fernando I. Portanto, em 1377, porque a capela primitiva já era pequena para albergar tanta gente que aqui vinha, manda construir uma igreja que, entretanto, foi sendo alterada ao longo dos séculos, até aos finais do século XIX. Portanto, isto, a igreja que temos aqui, portanto, é o produto de todas essas alterações consecutivas. Eu, segundo aprendi, João, desde Dom Fernando, os reis que intervieram de uma forma mais forte aqui foram Dom João I, Dom João II, Dom Manuel I, Dom Afonso VI, fez uma grande intervenção. Sim. Dom João V também. E quando falou de Dom Manuel I, a terceira mulher de Dom Manuel I, que depois de ser rainha de Portugal, casou com Francisco I de França e foi rainha de França, permaneceu aqui durante mais de uma semana. Foi construído um paço em madeira, portanto, para ela vir para aqui, o que implica e pressupõe que já havia um culto bastante generalizado para uma rainha vir se instalar aqui durante mais de uma semana e que ser construído o tal Palácio de Madeira para ela estar bem instalada, porque aqui não havia nada. Nessa altura era só a igreja e a ermida e nada mais. Essas peregrinações reais e a dimensão deste templo pressupõe que a devoção era tanta à Senhora da Nazaré que arregimentava muito dinheiro. Sim. Entrando no santuário vamos ver onde parte desse dinheiro foi aplicado. É linda. E aquilo que eu lhe tinha dito lá fora realmente é esplendorosa, não é? É de facto, vê-se que foi investida sucessivamente de melhorias e de engrandecimento. E o escudo da Casa Real continua presente nestes embutidos, aqui nos mármores, como depois veremos na sacristia também. Exatamente, porque de facto é uma igreja com proteção real desde a primeira hora. Desde a sua fundação. E temos estes azulejos holandeses que são magníficos, que foram encomendados pelo santuário à Holanda, uma firma holandesa. Século XVIII, não é? Logo no princípio do século XVIII, 1708. Portanto, são escolhidos os temas dos painéis, vêm da Holanda todos numerados num grande navio, desembarca em Lisboa, portanto, sobe o Tejo num navio mais pequeno até perto de Vila Franca, e daí até aqui vêm carros de bois. Portanto, há o registro que sobrevive aqui no arquivo da confraria, tanto da encomenda como da viagem, que vieram sempre acompanhados de um senhor holandês, portanto, responsável da montagem, pela primeira vez aqui nestas paredes, onde encaixam na perfeição. É sempre fantástico ver essas histórias sobre azulejos, não é? Quer dizer, é um puzzle complexo e frágil. Sim, frágil. E então, faz tantos quilómetros, não é? Chegam intactos aqui. É incrível. Este painel aqui é fantástico. O Jonas a ser lançado à baleia é incrível. Para mim é o mais fantástico. Eu diverto-me sempre imenso estes painéis onde se representam animais que nunca se tinham visto. Sim, não é? esta Portanto, baleia, claramente os holandeses que fizeram isto, o pintor nunca tinha visto uma baleia. Mas resultou uma coisa ainda melhor. Não, muito melhor que uma qualquer baleia fotografia verdadeira. de uma baleia. É fantástico. João, estes azulejos são geniais. Estes Devo são dizer, portugueses. são portuguesíssimos e devo-me dizer que acho que gosto mais deles do que dos holandeses. Tem mais força, são mais. É uma coisa mais vivos. mais forte. O adjetivo é esse. Tem aqui uma Nossa Senhora fantástica, neste teto. Lindo. Bom, vamos começar por esta tela. Portanto, esta tela representa um monge com uma imagem, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré no braço, no regaço, e que terá sido o monge que trouxe a imagem de Nazaré na Palestina até Mérida, em Espanha. Portanto, daí o nome de Nossa Senhora de Nazaré, que é o local onde ela primeiro terá sido venerada.
portanto, literalmente Nazaré, onde cresceu Jesus. Precisamente. Portanto, a imagem é transportada até Mérida, um mosteiro. Isso mais ou menos quando? Anterior ao século VIII. Não temos registros, mas portanto, aquele registro dela chegar a um mosteiro que se chamava Mosteiro de Cauliniana, onde a imagem fica até ao ano em que acontece a Batalha de Guadalete, que é 711. Portanto, a Batalha de Guadalete acontece porque os muçulmanos atravessam o estreito, invadem a península, as tropas cristãs, que eram comandadas pelo rei Rodrigo, foi o último rei visigodo, esperam as tropas muçulmanas, há uma grande batalha, onde os cristãos são desbaratados, e a sorte do rei não desconhece qual foi, e segundo é contado aqui nestas telas, o rei terá trocado os seus trajes reais, que é a personagem principal à esquerda junto ao seu cavalo, com um mendigo para poder escapar despercebido do campo de batalha e se poder refugiar a algures. Acontece aquela troca de indumentária e o rei vai ter ao mosteiro de Cauliniana, onde estava a imagem. E está aqui, nesta tábua, perante o altar onde está a Nossa Senhora da Nazaré, e está um monge que eu vê-lo a chorar e a prantear-se ali em frente à imagem, vem ter com ele e lhe pergunta se quer ser ouvido em confissão. O rei confessa-se e quando se confessa diz quem é. Rodrigo, o rei dos visigodos, vencido na Batalha de Guadalete. E vestido de mendigo para conseguir escapar. O monge propõe-lhe, eu vou abandonar o mosteiro, portanto, e vou-me dirigir para o litoral atlântico, se queres vir comigo. Portanto, o rei diz que sim, senhora, vêm os dois e vêm ter aqui, é este sítio onde hoje é a Vila da Nazaré, que herdou o nome da imagem, ao contrário do que normalmente acontece, que são os sítios que dão o nome às imagens que lá são veneradas, e que é o contrário. É uma imagem que vem da Nazaré da Palestina até este local em Portugal, este sítio da Nazaré, que mais tarde forma a Vila da Nazaré. Portanto, uma vila que recebe o nome de uma imagem que vem do Mediterrâneo Oriental até aqui à costa atlântica. Extraordinário. Estamos no século VIII. A história continua daquele lado. Vamos lá. É uma espécie de banda desenhada, não é? Incompletamente. Isto é muito, muito didático. Quando o monge propõe ao rei fugirem juntos, trazem a imagem de Mérida aqui para este sítio. E estão ali os dois representados nesta tela, portanto, junto ao bico onde aconteceu o milagre de Dom Flores Roupinho, 4 séculos depois. Estão os dois lá representados e por baixo está representada uma grutazinha onde está a imagem escondida. Portanto, eles escondem a imagem? Sim, o monge terá ficado a viver aqui neste promontório, o rei terá ficado a viver no monte, portanto, a encontrar-se-iam regularmente, porque aqui perto, o que me faz querer ser a razão de eles virem para este sítio, aqui muito perto, a 4, 5 km a sul, há o antigo Mosteiro de São Gião e a Igreja de São Gião, classificada como Monumento Nacional desde 1986 e desde então à espera de uma reabilitação urgente. Ao que tudo indica, foram realizados estudos há muito poucos anos, seria um mosteiro de eremitas. Portanto, o que coincide com o facto de eles os dois viverem como eremitas, uma vez por semana todos os eremitas da região iam a uma cerimónia religiosa no próprio mosteiro, na igreja do mosteiro, que eram com poucos alojamentos à volta, o que faz crer que realmente esta história tem um fundo de veracidade bastante consistente, digamos assim. Já vamos falar sobre isso. Eu agora quero ouvir a história até ao fim. Continuamos aqui com os reis. Temos uma representação muito interessante do que era a Praia da Nazaré neste finais do século XVII, que é aquela zona com chamemos uma ria, uma laguna, com um cordão dunar a separá-la do mar, portanto, que é toda a zona que hoje em dia lá embaixo está ocupada pelas casas da Praia da Nazaré e que vai até ao Porto de Abrigo, até lá a seguir, que é a única que está assinada por Luís de Almeida, que terá sido um discípulo de José de Óbidos, portanto podem ser datadas no final do século XVII, que representam o milagre que aconteceu com Dom Flores Roupinho. Portanto, Dom Flores Roupinho era um cavaleiro da época do Dom Afonso Henriques, que era alcaide de um castelo de Porto Mós, que é a cerca de 15, 20 km daqui. Portanto, andava a caçar em setembro aqui nesta zona. Portanto, estava
um dia de nevoeiro, como é normal nessa época aqui, aparece-lhe um veado que ele começa a perseguir, de repente percebe que já tinha encontrado anteriormente a essa caçada a gruta onde estava a Nossa Senhora escondida há mais de 4 séculos, já lá tinha descido, já sabia que existia, quando percebe que está mesmo na ponta do precipício, em risco de cair para uma queda na qual não se salvaria, seria fatal inevitavelmente, e pede Nossa Senhora salva. Portanto, o cavalo consegue destacar, dá meia volta, Dom Fuas desmonta, desce lá abaixo à gruta, agradece a salvação, e chegam, entretanto, os companheiros, e quando chegam os companheiros, Dom Fuas diz: vocês vão à procura de pedreiros aqui à volta, eu fico aqui até está construída uma capela neste local, que eu vou chamar a Capela da Memória, que vai registar a memória deste acontecimento pelo qual eu não padeci, não morri. É a ermida que está aqui ao lado. Sim, muito perto, que foi o segundo santuário que recolheu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O primeiro foi a gruta, no século VIII, onde a imagem fica até 1182. Dom Fuas manda construir a ermida por cima da gruta, a gruta é entulhada e é tapada, e a imagem é trazida para cima, para a superfície. Em 1377, Dom Fernando, o rei Dom Fernando I, vem aqui a este sítio, como a ermida já era pequena para tanta gente que já se juntava nessa época aqui, manda construir a primitiva igreja neste local onde nos encontramos hoje. E melhorar a ermida. E melhorar a ermida também. Fez obras na ermida e manda construir uma igreja maior para onde a imagem é transferida. Portanto, este local onde nos encontramos é o terceiro santuário neste sítio que recebe a imagem... No sítio da Nazaré? No sítio da Nazaré, que recebe a imagem de Nossa Senhora da Nazaré, que vem da Palestina e que está aqui perto de nós, mesmo aqui em cima. Vamos vê-la, porque nesta altura a protagonista desta história ainda não apareceu. Vamos a ele. E aqui está a imagem, Paula. Tão pequenina. Tem cerca de 25 centímetros, é de madeira. A datação é difícil, portanto, não sabemos se será uma réplica de uma imagem original que terá vindo realmente do Mediterrâneo Oriental, porque há um pormenor nesta imagem que me faz crer isso, que é a coifa que a senhora usa na cabeça para recolher. Era uma touca que usavam as senhoras desta época no Oriente. Portanto, há representações disso nos mosaicos da Imperatriz Teodora, nos mosaicos da Ágia Sofia, Santa Sofia, em Istambul, nos ícones russos. Portanto, aparecem sempre estas imagens com umas cabeças muito grandes, com os véus por cima, provavelmente uma réplica dessa imagem original, trazida pelo monge e pelo rei. E que Dom Fuas Roupinho terá evocado. Seria fácil datá-la através do teste de carbono 14, o que nunca foi feito, e ficaríamos a saber qual é a época, sem serem opiniões pessoais, portanto, um dado científico objetivo, qual seria a época. Nota-se uns pormenores que seria um véu branco em cima desta cor morena, como a descreve o Britalão, que foi o grande divulgador desta história, que escreve em 1628 um livro sobre a antiguidade desta imagem, que é extremamente curioso. Britalão, que foi administrador desta casa. Portanto, é designado administrador isto já no tempo em que os Filipes eram os reis também de Portugal, no tempo do Filipe II, português III de Espanha, em que o designa como administrador. Ele escreve essa obra, que teve a primeira edição com 1500 exemplares. É imenso. 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 Que se espalhou por todo o sítio onde havia portugueses. Portanto, há igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Nazaré, algumas com réplicas desta imagem, com outras imagens parecidas, pelo mundo inteiro, desde o Brasil, sendo a principal em Belém do Pará. Há em Luanda uma capela muito interessante também. No Japão também, que deve ter sido fruto dos jesuítas que terão levado esta devoção para o Japão. Difundida pelo mundo inteiro. Então, imagino que talvez também no Canadá, para onde tantos nazarenos emigraram, não é? Provavelmente, em St. John's, no Canadá, uma e cidade também. Nos Estados Unidos, portanto é uma devoção que a partir deste sítio onde nós estamos, no sítio da Nazaré, se espalha para a maior parte do mundo, por onde os portugueses andaram, e provavelmente muito devido
a esse livro do Britalão, que é um sucesso, que é lido nos navios em voz alta, nos serões em voz alta. Quando se diz que a Ermida da Memória, alegadamente mandada construir por Dom Fuas Roupinho, é mesmo ao lado do santuário, da igreja da Senhora de Nazaré, não é uma força de expressão. É fortíssimo, é muito, aqui muito mesmo, perto. É aqui mesmo ao lado mesmo. É mesmo ao lado do bico onde o Dom Fuas se ia precipitando. Esta ermida, ao que reza a história também, foi atualizada, aprendi com o João, por Dom Fernando I, portanto, finais do século XIV. Terá estado aqui em 1377, portanto, como já havia uma grande afluência de peregrinos aqui, manda construir a igreja, onde estivemos, e manda refazer, esta ermida era aberta com arcos, portanto era não uma ermida fechada, mas um alpendre, onde a imagem estaria provavelmente no meio em cima de uma coluna que estaria no centro. Portanto, Dom Fernando manda fechar. Aquele baixo relevo tem tido várias leituras, portanto, em relação aos personagens que lá estão. Portanto, ao centro, indubitavelmente, é a imagem de Nossa Senhora de Nazaré com o menino ao colo, na perna esquerda. À esquerda tem uma personagem masculina e à direita duas personagens que me parecem femininas. A leitura que eu faço destas personagens é a família real de Dom Fernando. Portanto, o rei, em primeiro plano à direita é a mais pequena, Dona Beatriz, a filha, e por trás a detestada Leonor de Teles. Este baixo relevo é uma réplica, o original está no museu do santuário. Do santuário de onde viemos agora. Os azulejos são maravilhosos, mais uma vez, são obviamente, princípio do século XVIII também. Obviamente, posteriores, do mestre António Bernardes. E são, o interior de facto, é todo revestido a azulejos também. Uma beleza. Agora vamos descer até ao nível da gruta sobre a qual foi construída esta ermida. É mesmo estreito. Isto é muito pequenino. Paulo, e aqui temos uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré que vimos lá em cima na igreja, e terá sido aqui o local onde existia a gruta, que ainda aqui está por baixo uma entrada, onde a imagem foi colocada no século VIII, quando foi transportada de Mérida até aqui. E esteve aqui até 1182, quando Dom Fuas manda construir esta ermida. Dom Fuas Roupinho? Dom Fuas Roupinho, precisamente, que manda construir esta gruta, esta ermida por cima da gruta, e quando a imagem é transportada para o nível superior, por onde entramos. Uhum. Vamos subir? Vamos subir. João, tenho estado deliciada a aprender consigo, a ouvir as maravilhosas histórias da Nossa Senhora da Nazaré, mas eu tenho que confessar que tudo isto me levanta algumas questões e que as questões que me levantam estão diretamente relacionadas com esta lápide que estamos aqui a ver. Esta lápide foi colocada aqui no princípio do século XVII, portanto, e foi composta por Frei Bernardo Brito. Portanto, estamos a falar no tempo dos Filipes. Dos tempos Filipes, princípios do século XVII. O Frei Bernardo Brito, na altura, um frei, estudou em Itália, o pai mandou estudar para a Itália, em Roma e em Florença, e ele resolve que não quer ser militar como o pai pretendia, e vem de Itália para Portugal sem informar o pai, e apresenta-se no mosteiro de Alcobaça para professar. Para professar. Portanto, faz um noviciado, professa, e quando o pai sabe onde ele está, já ele tinha tomado votos, já era o Frei Bernardo Brito. Mas com uma preparação fora do comum. Muito fora do comum, uma cabeça muito fora do comum também. Escrevia lindamente. Muito, muito bem. E destaca-se dentro das obras dele a monarquia lusitana. Nessa obra ele demonstra que os reinos de Portugal e de Espanha, de Castela, neste caso, estavam separados desde o início do mundo. Desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva. São descendências completamente diferentes dos nossos... Ou seja, inconciliáveis. Completamente separados ad eterno. No segundo tomo da monarquia lusitana, o Frei Bernardo Brito fixa a história de Nossa Senhora de Nazaré que estivemos a falar. Ele diz, a história que nos contou. Precisamente, ele diz que encontra um pequeno pergaminho no arquivo do Mosteiro de Alcobaça, o que não é de estranhar, porque tinha um arquivo fabuloso, e nesse pergaminho, que teria estado aqui embaixo na gruta, de onde saímos agora,
foi levado daqui para o arquivo do Mosteiro de Alcobaça, é contada a origem da imagem de que falamos. Portanto, a história de que veio da Palestina... Veio da Palestina, de que... para Mérida, de Exatamente. Mérida para aqui, que ainda não tinha nome e ficou conhecido como o sítio da Nossa Senhora de Nazaré. O sítio da Nazaré é Nazaré hoje em dia. Toda essa história é fixada por pelo Frei Frei Bernardo de Brito, o- que mandou, entretanto, fazer esta lápide com uma espécie de síntese dessa história. em Latim, latim, evidentemente. obviamente. A história da imagem da Nossa Senhora da Nazaré é maravilhosa, é fascinante. Rocambolesca, cheia de aventuras e de peripécias, com séculos pelo meio. Mas, de facto, é Frei Bernardo de Brito, como o João acabou de nos explicar, quem a fixa, mesmo no final do século XVI, início do século XVII. Ora, eu sei que o João sabe que há vários historiadores que não admitem outra hipótese sobre esta história que não seja a de que é uma lenda, e uma lenda inventada de raiz por Frei Bernardo de Brito. Porque Frei Bernardo de Brito, como também já aqui foi dito, escrevia lindamente, e essa obra, A Monarquia Lusitana, é no fundo a invenção de uma história de Portugal heroica. É de alguma forma o primeiro historiador, mas num registro épico, sobre os portugueses, patriótico. E, portanto, nesse registro, Frei Bernardo de Brito terá criado esta lenda. Mas há factos anteriores que rebatem essa ideia. 200 anos antes do Bernardo de Brito ter escrito, já Dom Fernando tinha vindo aqui, em peregrinação. O que não faz sentido, não sendo isto já um grande culto, uma grande devoção, a uma imagem muito especial. Isto era um sítio completamente ermo, de difícil acesso. Não era muito normal o rei vir aqui, como vir a terceira mulher, Dom Manuel I, vir aqui ficar uns dias. Portanto, Bernardo de Brito, quando escreve, já havia uma devoção consolidada. Há séculos. Eu percebo esse argumento do João e parece-me que é perfeitamente possível que Frei Bernardo de Brito tenha colocado por escrito qualquer coisa que era de tradição oral, faz sentido. A segunda parte da história da Senhora de Nazaré, que envolve o Dom Fuas Roupinho, é que é quase unanimemente recusada pelos historiadores que se têm debruçado sobre esta matéria. O Bernardo de Brito diz que encontrou um documento que referia que por baixo desta ermida haveria uma gruta. Portanto, esta ermida tem esta área tão reduzida, menos de 10 metros quadrados, e parece-me quase impossível, 400 anos depois do milagre de Dom Fuas, um homem chegar aqui e dizer: "Epá, aqui por baixo deve haver uma gruta." Porque estava tapada. Estava tapada. Portanto, 400 anos depois da gruta ter sido tapada, o Bernardo de Brito descreve, com a ajuda de alguns peregrinos que estavam por aqui, tiraram umas lajes do chão e descobriram a gruta que há 400 anos ninguém sabia que ela existia. Portanto, como parece, uma capela construída à beira do abismo, com uma área tão pequenina, não passa para a cabeça de ninguém: "Olha, ajudem-me aqui a levantar umas lajes", porque eu acho que ele teria de ter um dado muito forte para quase desacralizar este espaço levantando lajes à procura de uma coisa que Ninguém via há 400 anos. Ó João, mas ninguém nunca viu nenhum documento sobre a existência de Dom Fuas Roupinho, esse alegado companheiro de Dom Afonso Henriques. Mas há vários historiadores que referem que Dom Fuas Roupinho é um personagem do qual não existem documentos coevos, como acontece com vários Quando se diz personagens coevos, é contemporâneos da contemporâneos personagem. do Dom Fuas Roupinho. Portanto, não chegaram até nós, ou até poderiam não ter existido. Portanto, na altura não era normal, não se ia ao notário fazer uma escritura de compra e venda. Portanto, os documentos eram qualquer coisa, não havia certidões de óbito, eram qualquer coisa de muito especial. E já passaram tantos séculos que é natural que muitos deles não tenham chegado até nós, tenham perdido ao longo destes séculos todos. Bom, João, entre documentos que não se encontram e historiadores cujas leituras são tão divergentes, acho que vamos ficar para sempre com esta história da vinda da imagem da Nossa Senhora de Nazaré para este sítio,
numa bruma de mistério, o que não deixa de ser interessante. Muito, Não é? muito interessante.